Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto de conhecimento e o detalhamento. Então temos aí, olha, a nossa aula de número 10, com o objeto de conhecimento, mapas temáticos do Brasil. Detalhamento nós temos gráficos, tabelas e quadros, onde vamos verificar informações da população brasileira, pirâmide etária, população economicamente ativa, que é a PEA, distribuição de renda, malha ferroviária, rodoviária, aérea e hidroviária, tá bom? Então esse é o objeto de conhecimento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Então vamos iniciar a nossa aula verificando aí um pouco do conceito de gráficos, né? Para a gente relembrar, antes da gente observar os gráficos aí, todas as informações sobre o Brasil. Então temos o conceito, então vamos verificar. Os gráficos aí, olha, eles são ferramentas, tá bom? Onde a gente vai utilizar, né? Com vários objetivos. Então são ferramentas empregadas, tá bom? Então vão ser utilizadas, né, para expressar um fenômeno aí passível de ser medido, né, onde ele vai ser quantificado ou até mesmo ilustrado. Então você vai pegar ali uma determinada informação expressando, né, esse determinado fenômeno, quantificando ele, medindo através aí de ilustrações que nós vamos observar. Similarmente, aí parecido, né? Então aqui com o que a gente observa também nos mapas, né? As informações que a gente vai observar, onde nós temos ali a representação espacial, a representação de um determinado elemento, evento, um local específico, uma parte ali do espaço geográfico que vai ser representado, né? A partir ali de uma determinada informação. Então você pega aquelas informações e vai passar ali, por exemplo, para uma superfície plana, né? Apenas para a gente relembrar esse conceito de mapa, tá bom? E com os gráficos eu também pego um determinado evento, né? Como a gente colocou aí no conceito para vocês, ou um determinado elemento do espaço geográfico e também posso representar ele ali nos gráficos, tá bom? Esses gráficos, eles fornecem, né, como a gente viu ali, eles são quantificados, né? Então, eles fornecem aqui uma visão estatística de um determinado acontecimento, né? Então, você vai analisar ali, por exemplo, a distribuição de renda da população no Brasil. Então, você pegou esse evento e você vai transformar ali essas informações que você coletou e aí você vai colocar ela em um gráfico, para que aquela pessoa, aquele leitor que esteja ali vendo aquelas informações, ele consiga interpretar a partir daquele gráfico. Você pode colocar, por exemplo, os estados que possuem ali a distribuição de renda mais igualada, onde tem ali, onde ela é mais desigual, entre outras informações, certo? A primeira informação que nós iremos verificar, nós temos sobre a população. Então, eu vou quantificar ali aqueles dados ou aquele evento, como a gente colocou aí no conceito para vocês, e inserir aquelas informações através de outras ferramentas, né? Hoje a gente tem ferramentas mais tecnológicas para que a gente possa inserir aí esses dados e ele já coloca ali para a gente o gráfico, né? Antigamente não, a gente tinha ali até mesmo as confecções dos mapas, né? Se você for pegar ali um mapa antigo e comparar com o mapa atual, a gente consegue perceber ali diversas diferenças, informações, até mesmo com relação à questão da regionalização, né? Que nós vimos aí em outras aulas, que nós tínhamos a delimitação do território brasileiro, ele tinha uma outra configuração, né? Então a gente vai analisar também os gráficos, a gente percebe um pouco das diferenças até os dias atuais. Nós temos aí população rural e população urbana, certo? Onde a gente vai verificar algumas informações com relação, lembrando que estamos falando do Brasil, tá bom? Então a gente tem o Instituto, assim como os mapas, né, que a gente tem ali a fonte
eu preciso também ter no gráfico uma fonte confiável, gente. Até mesmo como uma notícia que você está lendo, você precisa ter sempre uma fonte confiável. Se você está lendo ali uma notícia, um jornal, né, uma revista na internet, ou até mesmo nas redes sociais, você está obtendo ali uma informação sobre a questão climática do Brasil, sobre a vegetação, desmatamento, queimadas, você precisa ter uma fonte confiável, né? A gente utiliza bastante aí o IBGE nas nossas aulas, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando estamos observando os mapas ou até mesmo os gráficos, né? A gente tem ali diversos gráficos com várias informações, tá bom? Então, de acordo com esse instituto, né, que é a PNAD, os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios, aí a gente tem dados do ano de 2015. Então, quando a gente vai observar esse gráfico, a maioria da população brasileira, ela corresponde, né, aí a 84% dessa população, ela vai residir onde? Ela vai residir em áreas urbanas. A gente vai já chegar aí no gráfico e a gente vai observar. Então, a gente tem, por outro lado, a população, nós temos o quê? Aproximadamente aí 15,28% dos brasileiros estão na outra área, né? A gente tem uma parte da população no meio urbano e outra parte no meio rural. E isso se dá a diversos fatores, né? Nós temos aí a questão de empregos para você estudar, entre outras questões que fazem com que a população ela saia ali do meio rural e vai para o meio urbano, né, em busca de melhorias de vida, de estudar, em busca de emprego, às vezes o que não tem ali naquele espaço. E a gente vai observar isso dentro do cenário histórico aí do nosso país, a gente tem do período ali da industrialização, né? Então a gente observa esse processo de industrialização do Brasil e a gente começa a observar o êxodo rural, que é a saída da população do campo, né, indo ali para o meio urbano. Então, todas essas informações eu coleto para chegar ali no meu gráfico e também posso fazer toda uma análise, né? Então, eu vou analisar o que aconteceu naquele período, se essa população, ou até mesmo de uma cidade, de um estado, ou todo o território brasileiro, e aí vou observando o que aconteceu em cada época, né, para chegar ali a esse número. Então, muitas análises que podem ser feitas a partir de um único gráfico. E aí temos também que, analisando isso por regiões, né, a gente observa que o Sudeste, ele possui o maior percentual de população urbana. Então, significa dizer, né, que essa região aqui, se a gente for colocar, é uma região que possui os estados mais urbanos, né, mais urbanizados também. Com o crescimento, né, dessa urbanização, a gente observa o aumento da população urbana, o crescimento do meio urbano em detrimento ali do meio rural, tá bom? Então, nós temos aqui fazendo esse comparativo, que a gente vai já chegar no nosso gráfico, nós temos aí um pouco mais de 93%, né, das pessoas vivendo em áreas urbanas, tá bom? Então, a gente tem essa maior porcentagem na região sudeste. E a região nordeste, né, a gente já vai ter aqui o contrário ali da região sudeste. Ela vai apresentar o maior percentual de habitantes vivendo já aqui em áreas rurais. Olha, a gente tem aqui mais ou menos 26,88%. E você pode observar que nos gráficos a gente tem geralmente esses números, você busca mais arredondar essas informações, tá bom? Aí no texto a gente coloca para vocês 93,14%, 26,88%, mas a gente também pode arredondar aí esses números, tá? Lembrando que ao arredondar os números, as informações dos gráficos, a gente precisa sempre estar ligado à questão ali total, tá bom? Dos 100%. Então a gente vai verificar aí essas informações e aí a gente consegue compreender a análise. Então, a partir deste único gráfico que vocês estão observando, a gente tem aí inclusive a imagem do território do Brasil, todo o mapinha, mas eu consigo fazer ali a construção, tá bom? De diversos textos, apenas com esse gráfico. Então, nós temos aí a porcentagem da população que vive em área urbana por região, a gente vai observar.
Mas inicialmente nós temos, olha, todo o território brasileiro. Então a gente colocou aqui para vocês toda a delimitação do território, tá bom? Então a gente tem aí a população urbana em aproximadamente 85%. Agora vamos verificar aí a maior quantidade da população urbana, que está, como a gente viu ali no texto, na região sudeste. A gente tem aí 93%, tá bom? Então, aproximadamente 93%, a região que possui, né, essa porcentagem maior da população vivendo em área urbana, a gente tem na região sudeste. E, consequentemente, a menor, né, em área rural, a gente também pode fazer e observar essa análise. Então, destaquei ele para vocês em Lilás, a região sudeste, agora a região centro-oeste, né? Aí a gente tem um pouco mais de 80%, chegando ali próximo a 93%, né, como a segunda região com a maior população vivendo aí em área urbana. A região sul, ela já vem ali um pouco menor, um pouco mais de 80%, como a gente pode observar aí na linha, né, que vai de 0 até 100%. E aí nós temos o quantitativo de cada uma das regiões. Então, um pouco mais de 80% da população. Aí nós temos a nossa região, né? Então, estamos inseridos aí na região norte e verifiquem que ela já está bem abaixo, mas mesmo assim a gente ainda vai observar o menor quantitativo que a gente colocou aqui em destaque, olha, a região nordeste. A gente colocou aí a numeração, a porcentagem da região sudeste de 93%, tá bom? E a região nordeste com 73%. Então, verificando aí, a gente colocou a maior população até ali a menor população em meio urbano. E, ao contrário, a gente poderia fazer a análise também da maior população vivendo em meio rural, comparando as regiões. E aí nós teríamos a região nordeste, depois a região norte, a região sul, a região centro-oeste e a região sudeste, se a gente fosse fazer um outro comparativo, tirasse ali em área urbana e colocasse em área rural, apenas para comparar, tá bom? Vamos verificar também outra informação da população, que seria a pirâmide etária, né? Onde eu posso obter diversas informações e também fazer várias análises, né? Nós temos aí a pirâmide etária brasileira, ela serve para a gente aí, olha, para nos fornecer informações importantes. Olha, então a gente vai relembrar alguns dados aí que a gente pode observar na pirâmide etária. Peguei ali a pirâmide, tem um monte de informação. Tem ali o lado onde eu posso identificar a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, a idade, os grupos, né, de crianças, de adolescentes, jovens e adolescentes, de adultos, de idosos. Então, eu tenho uma gama de informações, mas alguns desses dados eu posso analisar na pirâmide etária. E aí nós temos, por exemplo, a taxa de natalidade, tá bom? Então, aqui, através da taxa de natalidade, que são o número de nascimentos, tá bom? Então, qual é a taxa de natalidade naquela população? Essa taxa ela diminuiu nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, aumentou? O que aconteceu? Então, eu posso aí obter essas informações. Temos também aqui a idade média da população, tá bom? A longevidade aqui da população também, entre outras temáticas que eu posso analisar ali naquela pirâmide etária. E vamos verificar agora uma pirâmide para a gente obter aí essas informações, olha. Então, na pirâmide, olha, assim como o mapa, lembra que a gente falou do mapa, que a gente tinha ali vários elementos para a gente observar, né? Que era o título, a legenda. No gráfico, eu também observo essas informações, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho o título, né? Aqui em cima, olha, população residente, segundo o sexo e os grupos de idade. E aí nós temos o quê? A porcentagem da população total do Brasil, tá bom? E aí eu tenho aqui, olha, as idades, né, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, 10 a 14, aqui mais em cima, 35 a 39, população de 55 a 59, até aqui 80 anos ou mais, né? Então ele parou aí
no 80 e enquadra esse grupo, tem ali 90 anos, vai ficar nessa última linha, né? Com 80 anos ou mais. Tem 100 anos, vai ficar nessa última linha. É 80 anos ou mais, tá bom? Então, a gente tem ali de 0 e aí vai aumentando a idade. A cada 4 anos a gente tem essa divisão. Professora, é obrigatório colocar aí de 4 em 4 anos? Não, gente. A gente tem aí pirâmides com essas informações que vão variar também. Temos de 0 a 5 anos, vai depender ali da informação, do elemento, do que ele está estudando. Mas, geralmente, os grupos, eles vêm agrupados dessa forma, tá bom? A cada 4 anos, a cada 5 anos, para a gente obter maiores informações da população, tá bom? Aí a gente observa também, olha, temos 2 cores, né? Então, eu posso procurar na minha legenda, que está lá embaixo, olha. Aqui eu tenho essa cor, esse verde mais claro, eu tenho o ano de 2012. E aí, 7 anos depois, ele vai fazer o comparativo, olha, com 2019. Então, ele vai fazer toda essa análise durante esse período. E as pirâmides, gente, a gente tem do lado aqui direito, eu vou ter as mulheres. E aqui do outro lado, eu vou ter aí o grupo de idades dessa população residente, nós temos o sexo, aí nós temos os homens, tá bom? Então, ela é dividida dessa forma. Nós temos aqui sexo e grupos de idade, tá bom? Então, nós temos de um lado mulheres, do outro lado homens, e aqui nós temos todos os grupos de idade, como a gente observou, a cada 4 anos, certo? E também temos a fonte, né? Que ela está indicada bem aqui, olha. Então, a gente tem aqui informações do IBGE. Lembra do censo demográfico? O censo demográfico ele vai ser ali realizado a cada 10 anos e aí serão construídos esses gráficos, os mapas com todas as informações que são coletadas ali da população. Vamos agora ao textinho com relação a essa pirâmide. Então, nessa análise, a gente observa lá na pirâmide, olha, que vai nos fornecer, né, os dados com relação ao envelhecimento da população. Então, a gente tem, se a gente for comparar, lá no topo da pirâmide, né? Então, aqui a gente observa, olha, no topo da pirâmide, aqui de 60 anos para cima, olha, a gente vai observar que no ano de 2012 para o ano de 2019, essa população, ela aumentou, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha, vou colocar bem aqui. Aqui a gente tem 2012, tanto o homem quanto as mulheres, e aqui a gente tem um aumento desse grupo de 65 a 69 anos. Lá no finalzinho, aqui na última linha, nós temos 80 anos ou mais. Olha, vou marcar aqui o ano de 2012, verifiquem também que ela aumentou, porque ela está mais aqui para o lado. Então, significa que ela está aumentando. Quanto menor for aí essa barrinha, significa que no ano de 2012, a gente tinha ali um quantitativo menor daquela população. Então, a gente verifica nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, que a população ela vem envelhecendo. E se a gente for pegar pirâmides etárias de outros países, a gente observa isso muito nos países mais desenvolvidos, né? O envelhecimento da população, tá bom? Ainda no texto, nós vamos verificar aí, nessa análise, né, da população, a gente verifica que, além dessa população estar envelhecendo, a gente observa que a população, ao longo dos anos, então vamos voltar aqui no textinho, essa mudança ela é evidenciada pela redução aí da proporção de pessoas, né, nos outros grupos etários, né? A gente tem ali um grupo que ele vai diminuindo e o outro grupo ele vai aumentando, como a gente observou, né? Então, os grupos de idade que vão se modificando. Se a população ela está envelhecendo, então a gente tem ali uma diminuição com relação ao ano de 2012, que foi o que a gente comparou. Então, a gente vai observar essa redução aqui na proporção das pessoas nos outros grupos etários, tá bom? Não apenas para a gente fazer esse comparativo. A análise da pirâmide ela também vai revelar para a gente, né, a população masculina, que exibiu aí um padrão demográfico mais jovem, né? Então, a gente observa ali o quantitativo com relação
a população feminina também que a gente pode observar. No ano de 2019, a gente também tem a faixa etária até 24 anos. Os homens, eles representavam aqui, olha, 17,8% e as mulheres aqui apenas 17,2%, fazendo esse comparativo. E a proporção de mulheres superava a dos homens em todos os grupos etários, mas a partir aqui de 25 anos. Olha, então a gente tem 34,6% para as mulheres, enquanto que os homens, eles estão aqui representados com 30,4%, tá bom? Apenas comparando a porcentagem aí entre sexo, entre homens e mulheres, tá bom? De acordo com esta pirâmide etária, onde a gente faz o comparativo do ano de 2012 e 2019, tá bom? Obtendo essas informações. Então, a partir dessa única pirâmide, eu já fiz todas essas análises. E se você for parar ali, sentar, observar a pirâmide, você tem outras informações que podem ser observadas nela, certo? Além disso, temos também, olha, a população economicamente ativa, né? O que seria aí essa PEA, né? Que a gente pode observar. Então, nós temos aqui PEA, que é a população economicamente ativa. É um conceito, tá bom, gente? Elaborado, onde nós vamos descrever aí a parcela da população, aquela parte da população que ela está envolvida onde? Então, aqui, olha, eu já tenho o nome para vocês não esquecerem. Ativa seriam as pessoas que estão envolvidas no mercado de trabalho, que estão trabalhando, né? Ou que está procurando ali ativamente por oportunidade de trabalho remunerado. E isso, independentemente do nível de desenvolvimento econômico de um país, né? Se esse país ele é considerado um país desenvolvido, ou em desenvolvimento, um país pobre, essa PEA ela vai estar presente em todas as nações, tá bom? Então, as pessoas que estão em busca de emprego, as pessoas que estão inseridas ali no mercado de trabalho, certo? Então, vamos verificar que essa parte da população, ela engloba tanto aqueles que já estão aí empregados, tá bom? Quanto aqueles que estão em busca de empregos. Então, se você está ali classificado, você está buscando emprego, está trabalhando, você vai estar inserido nessa parcela da população, onde eu também posso fazer aí as análises. A gente vai observar, olha, aqui um gráfico, que é o gráfico de pizza, aí nós temos 7% dessa população economicamente ativa, né, da PEA, do ano de 2016, tá bom? Então, aí a gente tem o título, nós temos aqui a fonte, e aí vai aparecer aqui pra gente, olha, a nossa legenda, né? Então, o verdinho indica 7%, está no setor primário, que é aí o setor de atividades da agricultura, da pecuária, certo? Aí nós temos 28% do setor secundário, que são as atividades de onde? Da indústria. E aí no nosso gráfico nós temos 65% no setor terciário, que é o setor de serviços e comércios, as escolas, os bancos, os hospitais, eles estão inseridos nesse setor da atividade. Então a gente tem essa divisão aqui da PEA do ano de 2016, certo? Falando em renda, chegamos à desigualdade de renda, né? Onde a gente também pode fazer essa análise a partir aí dos gráficos, né? Nós temos essas informações com o ano de 2015, olha, coloquei esse destaque para vocês, comparando no nosso gráfico com os Estados Unidos, que o Brasil ele ocupava aí a posição mais alta no ranking global, gente, olha aí, de desigualdade de renda, né? Consequentemente, a gente tem a desigualdade social, né? Para a gente fazer esse comparativo, olha, no gráfico a gente tem Estados Unidos e Brasil, mas a gente fez o comparativo também com a Europa, olha, os 10% da população mais privilegiados, eles detinham, olha, 37% da renda, que é um cenário completamente diferente do Brasil, né? Então, essa porcentagem, ela é bem maior, né? Mas nas mãos de poucas pessoas, como a gente vai já verificar mais aí à frente. E na China e nos Estados Unidos, esse número chegava aqui a 39%, apenas aí para a gente observar, certo? No Brasil,
nós temos aí 55%, olha, da renda nacional, ela estava nas mãos de apenas 10% da população, que está bem aqui, olha, que é o maior número aqui, onde a gente vai observar. Aqui eu tenho a legenda, né, Estados Unidos com rosa mais claro, o Brasil aí no pink, né, no rosa mais escuro. Então, a gente tem esse top 10%, né? Então, nós temos aí essa participação das diferentes classes na renda, então ela vai deter a riqueza, né, do nosso país, né? Essa desigualdade, essa distribuição de renda que a gente observa. Aí temos mais um gráfico onde a gente vai observar a concentração de renda no ano de 2015. Esse gráfico ele revela para a gente também essas informações, olha, com relação à população. E aí nós temos a legenda, né? Quem recebe mais de 20 salários mínimos, olha, então aqui as pessoas ricas é apenas 1% da população. Aqui de verde, olha, até um salário mínimo nós temos 25%, né? Então a gente observa uma grande desigualdade social de renda no nosso país. E essa disparidade, ela ilustra o quê, né, que a gente observa? A concentração de renda no país. E aí, mais uma vez, a gente tem um gráfico para vocês observarem, a gente consegue perceber toda essa distribuição, essa má distribuição de renda, né, no nosso país. E isso é um problema que já vem aí ao longo da história, né, desde o período da chegada dos europeus, essa distribuição de renda, as capitanias hereditárias. Então, a gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, fazendo esse levantamento histórico, né? Aí nós temos também a infraestrutura, que a gente também pode observar a partir de mapas, a partir de gráficos, né? Então, nós temos a distribuição geográfica da infraestrutura, né? Como é que se dá essa modalidade do transporte, né? Ou aqui o modal, né? Como as rodoviárias, onde que elas estão concentradas, né? A gente observa nas regiões ali mais no sul, sudeste, com o destaque aqui para São Paulo, né, onde nós vamos ter essa maior quantidade desse tipo de transporte. E apesar da desigualdade, né, nessa distribuição, além da renda, entre outras questões, desigualdade social, a gente também observa a desigualdade na distribuição, até mesmo dos transportes, né? Aí a gente consegue analisar e observando os gráficos, os mapas, a gente percebe, né, essa distribuição com relação aos transportes. Então, o objetivo dos mapas, né, é apresentar aí as principais estruturas, como as ferrovias, as rodovias, as hidrovias, onde que elas estão instaladas, tá bom? Como é que se dá essa logística, a maior quantidade de cargas, né, onde é que é transportado. Então, tudo isso a gente pode observar, né, esse evento e inserir ali no mapa, colocando essas informações, certo? O mapa que a gente vai observar, ele mostra a densidade da rede de transportes, tá bom? E aí nós temos os fluxos aéreos de carga, as principais rodovias, como a gente observa aqui no mapinha, olha. Então, onde a gente observa aqui essa maior quantidade, que a gente inclusive falou ali na região centro-sul, essa maior quantidade aí em destaque, várias linhas, né? Então, significa que esse fluxo ali está maior. Então, cada uma dessas linhas vai mostrar para a gente aí onde estão inseridos as rodovias, as ferrovias, ou até mesmo o transporte aéreo, que a gente vai observar no mapa mais à frente. Então, nós temos aí no mapinha essa logística de transporte, esse mapa aí está com essas informações de 2014, e a partir também desse mapa a gente pode transformar isso num gráfico, né, colocando ali os números. Aí nós temos mais um mapinha mostrando para a gente toda a logística de transporte e mais uma vez, né, a gente observa mais a região centro-sul, e se a gente for comparar aqui, por exemplo, olha, o nosso estado a gente quase não tem, né? Porque a gente já vai ter mais a presença aqui das hidrovias e poucas rodovias e ferrovias, tá bom? Então, um fluxo maior, como a gente viu lá no texto, para a região centro-sul. Fluxo aéreo também, olha, a gente tem aí a quantidade de carga com relação de onde sai, para onde vai, né, entre os estados. Então, todo esse fluxo aéreo que a gente consegue aí observar, tá bom? A quantidade de cargas também que sai de cada um
cada uma das regiões. A gente consegue observar e fazer toda essa análise. E aí você vai comparar se aquela região é industrializada, se ela tem muito comércio, o que tem ali naquela região. A gente observa esse fluxo indo e vindo aqui do nosso estado, né, devido à Zona Franca, ao polo industrial de Manaus, tá bom? E aí nós temos mais um mapinha, nós temos as rodovias estruturantes, tá bom? Que a gente observa. E aí eu tenho a densidade de rede de transporte, olha, que está bem aqui na legenda, tá bom? Então as cores mais claras é onde a gente encontra uma baixa densidade de rede de transporte. E mais uma vez a gente vai encontrar esse fluxo, né? Essa densidade maior, mais na região centro-sul, tá bom? Então aqui mais um mapinha. E aí nós temos as principais ferrovias e hidrovias, né? Aí a gente já encontra essa distribuição, né, na nossa região, onde a gente vai encontrar as hidrovias, mas a maior densidade também, como a gente pode observar, nos estados de São Paulo, ali Rio de Janeiro, Curitiba, mais a parte sul. Além dos mapas, dos gráficos, a gente também tem os infográficos, que nos trazem aí muitas informações, tá bom? Nesse infográfico, olha, eu trouxe dois para vocês observarem. Nós temos as crianças na população brasileira, né? Lembra que a gente viu lá a pirâmide etária? A gente poderia fazer esse infográfico com base naquela pirâmide, por exemplo. Então, a gente tem aí o percentual de crianças até 12 anos de idade, eles representam aí no total da população do Brasil, olha, então aqui a gente tem no nosso gráfico de pizza 17%. E aí nós temos a distribuição destas crianças por sexo, olha, 50,9 masculino, 49,1 feminino, por área em que vivem, olha, a gente tem aí a porcentagem de 83% dessa população está em área urbana, por cor, raça, né, parda, branca, preta, amarela ou indígena. Então, toda essa análise que foi feita. No nosso outro infográfico, olha, eu tenho aqui um panorama de divórcios, então vários temas, gente, que podem ser abordados, olha. Então, aí nós temos a quantidade de divórcios judiciais no ano de 2007, aqui até o ano de 2020, então o infográfico ele pode trazer diversas informações. Aqui o período entre a data de casamento e o divórcio, aí ele classificou por região, né? Aqui nós temos os divórcios judiciais, a idade aqui dos cônjuges, então, ao se divorciar, né? Então, todas essas informações, certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.